só morar abrir a Bíblia lá em Tiago, a carta de Tiago, é lá perto de Apocalipse, no final da Bíblia. Depois de Hebreus. Depois de Hebreus, exatamente. Obrigado, Deus. Depois de Hebreus aí, Tiago capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando os irmãos que não puderam participar da célula, ouve essa palavra, né? Ouve aqui a palavra que o Edson deu no começo. Escuta o louvor, né? Escuta tudo que a gente falou, a palavra de oferta que o Álvaro ministrou, amém? Para vocês não ficarem por fora, né? Como eu falei para os meninos aqui, a gente vai passar várias semanas falando sobre constância no reino de Deus. Adiantando logo aqui para o Marcelo, na próxima semana é o Marcelo que vai estar ministrando a palavra. O Marcelo fala a experiência dele nesse assunto, né? Esse assunto de você ser alguém constante no reino de Deus, amém? Tiago capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 2. Todos acharam aí? Diz o seguinte: meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, ou não duvidando, porque o homem que duvida é como a onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Um homem indeciso é inconstante em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, por que é importante a gente falar sobre constância? Quando a gente aceita Jesus, as nossas primeiras semanas, os nossos primeiros meses ali na fé, os meninos que estão ouvindo aqui sabem disso. A gente vive uma fase da nossa vida que em Apocalipse Jesus vai chamar de fase do primeiro amor. O que é essa fase do primeiro amor? Você nunca teve contato com o reino de Deus e de repente o Evangelho ilumina a tua mente. E de repente você percebe, rapaz, é isso aí mesmo. Eu tenho que aceitar Jesus. Eu só vou me libertar desses erros, desses pecados, desse meu mau caráter, se eu me entregar a Cristo. Essa situação da minha alma que só vai resolver na presença de Jesus. E o que acontece? A pessoa se rende a Cristo, o Espírito Santo faz morada nessa pessoa. E quando o Espírito Santo faz morada, a gente sabe que o Espírito Santo ele não fica só repousando dentro de nós, mas ele habita dentro de nós para gerar uma transformação, para gerar paz, para gerar alegria, né? Eu estava falando com o Biel esses dias, né? O Biel, ele vai ver depois, mandar para ele, sobre o texto de Romanos 8, que Paulo diz que o Espírito Santo ele tem um trabalho muito especial, que é de orar por nós quando a gente não sabe o que orar. A gente sabe que tem momento, pessoal, que você não vai saber o que orar. Às vezes você está ali na igreja e você está cometendo um monte de pecado. Rapaz, essa semana aqui foi uma porcaria, cara. Eu fui para a rede jovem tudo, só que acabou o culto domingo, eu pequei até umas horas, passei a semana toda pecando, estou até com vergonha de orar. Estou até com vergonha de entrar na presença de Deus. Mas Deus ele é tão amoroso que o Espírito Santo, nesses momentos, quando a gente não sabe o que orar, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente não sabe o que orar, e o Espírito Santo vai nos ensinando o que orar. Agora tu tem que falar isso aqui. Pessoal, eu já tive experiências assim, né? Experiências assim de entrar na presença de Deus, às vezes sem saber o que falar. E do nada o Espírito Santo ele começa a dar um norte, né? Ó, o que tu está precisando pedir para Deus é isso aqui, ó. O que tu está precisando confessar é isso aqui, ó. Eu falei até em uma das células que muitas das vezes o Espírito Santo ele abre a mente da gente para pecados que a gente comete e a gente nem percebe. E quando a gente fala em pecado, né, a gente lembra daqueles pecados mais clássicos, né? Que é o roubo, que é você se prostituir, que é você mentir, que é você cair na porrada na rua depois do jogo de futebol, né? Só que tem alguns pecados que a gente comete que a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. A gente estava lá no podcast ontem, né? O irmão Nuno puxou uma brincadeira com a irmã Isa. A irmã Isa, o teu marido sempre foi mão de vaca, né? Daquela época que era jovem. Só que a gente pensa o seguinte, rapaz, o cara que é mão de vaca, que não ajuda ninguém, com o dinheiro que ele tem, ele está em pecado. Né? Mas você sabia que você gastar o dinheiro desenfreadamente é a mesma coisa? Aí tipo assim, ó, você não é avarento, você não é mão de vaca, mas em compensação você é igual o filho pródigo. Todo o dinheiro que tu pega na mão, tu não tem a capacidade de investir, porque tu já vai gastando.
Às vezes tu recebeu o teu salário ali, na primeira semana tu já gastou 90% do salário. Isso também é pecado. Muitas das vezes o Espírito Santo ele vai dando esse norte para a gente. Uma vez o Espírito Santo falou bem claro para mim, através de uma pessoa: olha, tu tem que deixar de ser medroso. Aí eu percebi assim, cara, não é que medo é pecado também. Você ser tímido é pecado. Você ser medroso, ou seja, o seu coração está cheio de sede por fazer algo no reino de Deus, mas você não faz porque você é medroso. E eu não sabia que eu estava cometendo esse pecado, o Espírito Santo foi lá e falou comigo. Isso é o que o Espírito Santo faz por nós. O Espírito Santo ele nos dá o norte, até mesmo da forma como nós devemos nos dirigir a Deus. Mas por que é importante falar em constância, pessoal? Constância é você permanecer na prática do primeiro amor. Então você está ali, quando você aceita Jesus, você tem as suas primeiras experiências com Deus, você se apaixona por Jesus, você quer falar de Jesus para todo mundo. Você quer pregar para todo mundo, você quer jejuar, você não falta uma programação da igreja, mas vai passando tempo. Vai passando tempo, aí você vai percebendo, rapaz, o crente também passa por luta. O crente também tem vezes que no dia da célula ele está com preguiça de ir. O crente também briga na hora do jogo de futebol, ele se estressa, né? O crente às vezes fica desempregado. Aí começa a vir as lutas e o cara começa a ficar inconstante. E nisso que ele vai ficar inconstante, às vezes ele nem se desvia. Ele permanece ali, mantendo sua vida devocional com Deus, só que ele vai perdendo aquele fervor. E nisso que ele vai perdendo o fervor, sabe o que acontece? Acontece aquilo que o Tiago me diz aqui. Ele começa a ceder à tentação. Então a primeira característica de alguém que se tornou inconstante em relação à vida com Deus, em relação ao reino de Deus, essa pessoa aos poucos, ela vai cedendo uma tentação aqui, uma tentação ali, até chegar a um ponto daquilo começar a minar a fé dela. Pessoal, o que acontece quando a gente está na fase do primeiro amor, a gente está com tanta sede de Deus, a gente está tendo tanta experiência com Deus, o Espírito Santo está nos transformando a tal ponto que a gente começa a ter nojo do pecado. Tem um senhor que ele era vizinho nosso ali na Volta Redonda, que ele era policial. E ele era aqueles caras mesmo da vida bem depravada, mesmo sendo vida depravada, ele era muito amigo do meu pai, o filho dele também, né? Rapaz, mas o cara, quando ele se converteu de tal forma que até mesmo as amantes dele, quando chegavam para ele depois, ele repreendia na frente dela, chamava ela de diabo, de repreendo em nome de Jesus. Então ele então a pessoa ela começa a viver Deus de uma forma tão profunda que a pessoa começa a ter nojo do pecado. Mas qual é a característica do homem que não tem uma fé constante, aquele que tem a fé constante? Ele tem paciência diante da tentação. E o que é tentação? A tentação ela não é o pecado, não é? Você pode não estar cometendo pecado nenhum, mas todo dia você está sendo tentado. Todo dia você está sendo tentado a passar do limite. Todo dia você está sendo tentado a faltar nas programações da igreja. Todo dia você está sendo tentado para terminar o seu dia sem ler a Bíblia, sem entrar na presença de Deus. Todo dia você está sendo tentado nisso. Então o que é a tentação? A tentação é a proposta para você desagradar a Deus naquele dia. Você já percebeu, pessoal, que a oração, no tempo que a gente vive hoje, ela é diferente, por exemplo, da oração de Moisés? Quando a gente vai ver, por exemplo, as orações de Moisés, dá assim uma inveja santa. Porque a oração de Moisés não era que nem a nossa. Moisés ele era um profeta, representante do povo de Deus ali na antiga aliança. Então Deus falava com ele face a face. Ou seja, quando Moisés ele orava, ele ouvia a voz de Deus, como vocês estão me ouvindo aqui. Isso acontece hoje? Acontece, mas é mais raro. Por exemplo, o nosso apóstolo, meu pai, ele já me contou 8 experiências que ele ouviu a voz de Deus, claramente, como eu estou ouvindo aqui vocês aqui. Ele disse que já aconteceu ali na rua, Deus falar no ouvido dele, deu a pregação toda para ele. Ele falou que uma vez ele estava no sítio todinho, e não é uma voz interior, uma voz que vem de fora. É uma voz assim como vocês estão ouvindo. Você percebe que isso acontece menos hoje? Sabe qual é a resposta disso, Edson, seu menino? Deus quis que fosse assim. Sabe por quê? Porque a oração, ela se torna uma espécie de penitência na nossa vida. Você percebe que até a posição de orar é uma posição desconfortável. Você não ora sentado, você não ora em pé, mas a forma que a Bíblia nos ensina a orar quando a gente está no secreto é de joelho. Você percebe que vai passando um minuto ali e aquilo fica desconfortável. Então até a posição que a gente ora, que Deus manda a gente orar, ela é desconfortável. E muitas das vezes a gente ora e a gente
sai dali e a gente fica revoltado. Já estou cansado. O meu dia já não foi muito bem. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Aí que está, Deus ele fez isso de propósito. Ele não fala com a gente face a face como ele falou com Moisés, para a gente aprender a ter fé nele. Ou seja, por mais que ele não responda a gente claramente naquele momento, a gente precisa orar com fé. Rapaz, de uma coisa eu sei. Eu estou aqui na presença de Deus, eu estou me renovando. Eu estou na presença de Deus e eu sei que Ele ouve a oração de todos aqueles que o buscam. Glória a Deus. Então, queridos, uma das marcas de uma fé constante é uma fé que não segue a tentação. Pessoal, por exemplo, você esfriar na fé é uma tentação. Você usar desculpas da sua vida para você esfriar na fé. Isso é uma tentação. Tentação não é só a namorada do teu amigo que vai lá em cima de ti. A gente só pensa nisso aí, cara. Mas, por exemplo, você sabendo que podia estar na ação, mas não vem. Isso é uma tentação. Você segue a tentação. Você sabendo que você poderia estar fazendo alguma coisa na obra de Deus, estar envolvido em algum ministério, mas você não faz. Você está sendo tentado a se tornar um crente de banco. Então a tentação é tudo aquilo que nos impulsiona a se afastar da vontade de Deus. É tudo aquilo que enfraquece a nossa fé. Mas ele continua dizendo aqui no verso 3, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Repita comigo, paciência. Paciência. Pessoal, quem tem fé tem paciência. Eu sempre gosto, quando eu vou ministrar aqui na célula, contar a experiência prática minha. Ontem eu não parei um minuto, pessoal. Ontem eu estava com um monte de coisa planejada para me fazer de noite. Deu tudo errado. Aí eu saí da loja, aí o Nuno aqui inventaram um podcast de 6 horas, o podcast terminou tarde. Depois eu tive que organizar a igreja para o culto da Rede Jovem de hoje. Depois eu fui voltar para casa, para vocês terem uma ideia, 11h30 da noite. Entendeu? Então tinha marcado de ir na casa de fulano de tal, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu vou conversar com o menino ali, com o Diego, vou conversar com o menino ali. E não deu certo, né? Então eu tinha todos os motivos para me terminar aquele dia de uma forma ruim. Terminar aquele dia de uma forma revoltada. Eu cheguei em casa, tomei meu banho, jantei e falei, Senhor, obrigado, Senhor. Não deu para me fazer tudo o que eu queria, mas pelo menos eu gastei o meu tempo servindo. Isso vai gerar um fruto para mim nessa noite. Eu vou dormir bem por causa disso. O meu sábado vai ser um sábado abençoado, porque eu fiz o que eu tinha para fazer hoje. Né? E o que tu queria para me fazer hoje, nessa sexta-feira, era isso. Pessoal, se a gente anda impaciente, isso é uma prova de que a gente está perdendo a fé. Se a gente anda inquieto, isso é uma prova que a nossa fé está se enfraquecendo. Eu não estou falando daquela inquietação normal do dia a dia. Tem inquietação no seu dia a dia que é natural, mas eu estou falando sobre você se deixar levar pela impaciência, você se deixar dominar por isso. Então, uma coisa que nós vamos pedir hoje, Senhor, me dê paciência. Paciência para olhar para a tentação e dar meia volta e fugir dali, se possível, correr. Me dá paciência para fazer a tua obra e para estar presente na igreja, estar presente na célula, até quando eu não estou com vontade. Porque eu não vou para fazer um favor para o Edson, para fazer um favor para o Davi, mas eu vou porque eu sou teu filho. Eu tenho que estar no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Ele continua dizendo no verso 4, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Pessoal, isso aqui é muito sério. Para a gente encerrar essa palavra aqui, isso aqui é muito sério. Hoje em dia tá rolando muito esse negócio. O cara sobe lá no culto, lá para abrir o culto na Rede Jovem para pregar. Irmãos, a gente é pecador mesmo, vocês sabem, né? Eu estou aqui porque eu sou uma merda, e vocês, nós somos um monte de merda que está reunido aqui no nome de Jesus. Então a gente sabe. Alguém abriu? Assim, né? Então a gente trata, tipo, por exemplo, a vida com Cristo aqui como se Deus estivesse fazendo um favor. Eu sou pecador, eu sou cheio de erro, eu não consigo melhorar em nada, mas eu estou aqui na igreja. Mas não, Tiago está deixando bem claro aqui que a paciência que nós adquirimos na fé é para que a gente seja perfeito, e para que a gente seja completo. Completo no quê? Íntegro. A Bíblia diz que Jó é um homem íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que ela é inteira e completa no seu caráter, ou seja, não tem nenhuma área da sua vida que ela tem uma deficiência no qual o inimigo vai poder apontar para cuidar. Então o desejo de Deus é que nós sejamos perfeitos. E por mais que a gente não consiga essa perfeição aqui nessa vida, eu, como servo de Cristo, eu tenho a obrigação de, nessa semana, ser melhor do que eu fiz semana passada.
eu tenho a obrigação de amanhã eu me tornar melhor e mais parecido com Cristo do que eu estou sendo hoje. E falo para vocês, Tiago ele só está falando isso aqui porque isso aqui é possível. Pessoal, quem caminha na presença de Deus é aperfeiçoado dele. Quem caminha na presença do Senhor, quem medita na palavra de Deus dia e noite, quem lê a Bíblia todo dia, quem decora versículo toda semana, quem se consagra, quem gosta de orar, essa pessoa, ela não vai ficar do mesmo jeito. É impossível isso acontecer, porque aquele que chega na presença de Deus, isso é constrangido à mudança. Ele continua dizendo no verso 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente. Entra aí, Caio. Entra aí, participa aqui do final com a gente, Caio. Já a gente desce. Entra aí. Graças a Deus, homem de Deus. Entra aí, homem de Deus. Pode ficar à vontade mesmo. A gente vai descer do carro aí. Olha aí, pessoal. Irmão Caio, o pessoal está aí online. Está online. É. Graças a Deus, pessoal. Boa tarde. Então aqui, pessoal, aqui ele está falando aqui sobre aqueles que têm falta de sabedoria. Peça a Deus. Pessoal, você já percebeu que às vezes a gente tem momentos da nossa vida que a gente tem impressão, eu já pedi tanto isso para Deus, eu nunca recebi. Quem é que já teve essa impressão aqui? Já teve? Sempre tem. É, a gente sempre tem, né? Agora, por que muitas das vezes a gente não é atendido? Porque eu acredito que não é no nosso tempo, né? Só o tempo inteiro. Sim. Aí eu acredito nisso, né? Porque Sim, é verdade. muitas vezes a gente é muito desesperado para que as coisas aconteçam logo, a gente acaba esquecendo de que, poxa, quem nos dá as coisas são Deus, é Deus. E tipo, se não for no tempo dele, Às vezes é aquilo que é pra gente. É verdade. Aí Aí pronto, o Álvaro complementou muito bem, né? Às vezes o que a gente está pedindo está errado. Sabe, Guilherme? Está errado. Você está pedindo uma coisa que Deus não quer te dar. Por exemplo, pode ser, por exemplo, sei lá, que eu vou tirar onda de alguém aqui, né? Tirar onda de quê? Do Marcos Zang. é legal. Não, vou tirar do Marcelinho, que o Marcelinho já está acostumado. Né? Ou pode ser que o Marcelinho possa estar pedindo para Deus uma namorada, mas pode ser que Deus queira que ele fique solteiro. Pode ser que isso aconteça. Não que isso vai acontecer, né? Mas eu ia falar isso aí pro Caio, só que o Caio já foi confirmado que ele vai casar. Vai casar. Beleza, cada esse ano logo aí. Então, pessoal, só Deus mesmo na causa aí. Só Deus. Você percebe que antes de Tiago nos ensinar a pedir algo para Deus, ele pede para a gente pedir sabedoria. Ó, antes de vocês pedir qualquer coisa para Deus, pede para Ele dar sabedoria para vocês pedir do jeito certo. Pronto, resolveu, entendeu? Então, conselho de hoje: você quer ser alguém constante no reino de Deus, alguém que gera fruto, alguém que não é inconstante, alguém que consegue perseverar na fé, alguém que até nos dias difíceis consegue servir o Senhor e estar presente na célula e na igreja, pede sabedoria para Deus. Quando a gente recebe sabedoria, a gente aprende a lidar com o dia ruim. E quando a gente pede sabedoria, a gente pede aquilo que Deus quer dar para a gente. Aí não tem erro, né? Quando você... O que é sabedoria, pessoal? É saber. E a sabedoria de Deus. A sabedoria que você recebe de Deus é você saber o que Deus quer para você. Pronto. Aí você pede sabedoria para Deus e o texto ele diz bem claro: Deus, Ele dá sabedoria liberalmente a quem pedir. Pessoal, é muito simples, é só pedir: Senhor, me dá sabedoria para me saber tua perfeita vontade. Aí, Caio, quando a gente recebe a sabedoria de Deus, a nossa oração não vai ser falha. A nossa oração vai ter resultado. E aí, pessoal, quando a gente aprende a pedir com sabedoria aquilo que está na vontade de Deus, é impossível você ficar inconstante. Deu para entender aqui? Então, Senhor, me dá sabedoria. É quando você orar, você vai orar sabendo o que Deus quer. E quando você fizer isso, a oração vai se cumprir na tua vida. E quando a oração se cumprir na tua vida, aí, rapaz, pode vir um diabo, pode vir tentação. Você não vai hesitar para a tentação, mas é Bíblia. Porque a sabedoria, sabe qual é a marca da sabedoria de Deus, pessoal? Paciência. Quem recebe sabedoria de Deus sabe ser paciente em qualquer situação. Ele continua dizendo, para encerrar: mas peça com fé. Repita comigo: com fé. Com fé. Então tem que pedir sabedoria com fé. Ele continua dizendo: não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa no Senhor, porque o homem indeciso
é inconstante em todos os seus caminhos. Então a palavra de hoje é que nós não venhamos ser como ondas levadas pelo vento, né? Que é, o cara uma semana está na igreja, na outra semana ele está lá na vendeta, no horário da joga. Aí o cara um dia ele está firme, crente, está orando, no outro dia ele está murmurando, reclamando da vida, entendeu? Então a palavra de Deus aqui é que nós não sejamos como ondas levadas pelo vento, né? Ou seja, o vento leva onde quer. Onde quer, o cara não sabe nem para onde ele vai, ele, nem aquela música daquela banda lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? A pessoa fica daquele jeito ali. Rapaz, isso aqui é bem sério, percebe? Ele diz, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O Filho de Deus que é inconstante, que não tem paciência diante da tentação, que anda cedendo ao pecado todo dia, toda semana, por mais que ele ore, ele não vai receber nada do Senhor, porque Deus ele não atende a oração do inconstante. Eu vou repetir de novo, Deus ele não atende a oração do inconstante, daquele que tem uma fé duvidosa, daquele que não tem uma firmeza de fé, que não tem convicção de que ele é Deus. Mas, para encerrar esse momento, vamos ficar de pé? Pessoal, eu vou martelar muito nesse tema aqui da constância e inconstância dos tempos. Até mesmo isso fazer parte da nossa vida, glória a Deus. Eu tirei onda do Marcelinho assim, tá bom? Olha o Marcelinho, foi que tu fez o que eu chega aí. Não, deixa aqui as guardas do lado, porque ele tem proteção, bota no boa da moto, Eu queria pedir, Caio, que tu orasse para que essa palavra se cumpra na nossa vida, na vida dos meninos que não puderam vir. Lembrando, pessoal, hoje, às 7 horas da noite, 7 horas da noite é a Rede Jovem Especial. Vai ser um talk show, vai ser um culto de Rede Jovem, estilo Danilo Gentili de noite, né? Os meninos aqui do teatro vão apresentar, o irmão El vai ser o entrevistado, vai contar o testemunho dele, como ele venceu a depressão, né? Como ele venceu o ateísmo, que ele era ateu, entendeu? Então, 7 horas da noite a gente se vê lá para honra e glória do Senhor. Amém. Bora, Caio. Aleluia. Obrigado, Pai, por mais um momento de estarmos aqui em comunhão, ó Deus, compartilhando, Senhor Deus, experiências, testemunhos, Senhor Deus, a qual o Senhor tem declarado através da sua palavra, ó Deus. Sejamos perseverantes, constantes, Senhor Deus, que nada venha abalar nossa fé, Senhor Deus. Que no momento de tribulação o Senhor permaneça conosco, Senhor Deus, e nos dizemos horários para as coisas que não há relevância para Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que guarda esses jovens, Senhor Deus, guarda cada um de nós, ó Deus, adultos, Senhor Deus, para que tenhamos sabedoria no momento da aflição, no momento da angústia, Senhor Deus, porque a Tua palavra declara, Senhor Deus, nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, continua, Senhor Deus, nos sondando, guardando, nos livrando de todo mal, ó Pai. Nossos corações possam estar deleitados em Ti, ó Deus, não nas coisas deste mundo, Senhor Deus, porque sabemos que tudo é passageiro, Senhor Deus, mas a Tua palavra declara, aquele que está guardado em mim, Senhor Deus, nenhum mal tentará, Senhor Deus, nenhum mal sobrevirá sobre as vossas vidas, Senhor Deus, porque eu fui, Senhor Deus, guardado no sangue do Cordeiro, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós seamos mais intrépidos, Senhor Deus, te adoremos, te buscamos, Senhor Deus, não pelo que o Senhor pode fazer, mas porque o Senhor é, Senhor Deus, dono da vida, Senhor Deus, aquele que rege, Senhor Deus, sobre todas as coisas, ó Deus. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Deus, que nós sejamos uma juventude, Senhor Deus, sedenta pela Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. A palavra declara, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é conosco, Senhor Deus. Lá no Salmo 23, o Senhor nos pastor e nada nos faltará, ó Deus. Tudo tem um tempo determinado para nossas vidas, Senhor Deus. Que nós sejamos pacientes, Senhor Deus, benevolentes, Senhor Deus. E sabemos que o Senhor pode operar aquilo que nós não podemos, ó Deus. Em nome de Jesus, guarde nossas mentes, Senhor Deus. Vai quebrando toda maldição, ó Deus. Todo espírito contrário a Deus, toda obra perversa, Senhor Deus. Todo dardo inflamado, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continue operando em nossas vidas, Senhor Deus. Para que nós sejamos edificados através da Tua palavra, ó Deus. Que nós sejamos imagem Tua, Senhor Deus. Imagem e semelhança Tua aqui na terra, ó Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver, Senhor Deus, o Teu brilho, Senhor Deus. O Teu Espírito Santo, Senhor Deus, agindo em nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoe este momento, Senhor Deus. Abençoe essa palavra, Senhor Deus, para que venha gerar fruto em nossos corações. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou tirar uma foto aqui, pessoal.